De volta à nossa sessão, 12ª sessão extraordinária. O senhor primeiro secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Domingues presente, Benedito Roberto Meira presente, Chiara Ranieri Baceto presente, Edmilson Marinho da Silva Júnior presente, Edson Miguel de Jesus presente, Stella Alexandre Almagro presente, Guilherme Berriel Cardoso presente, José Roberto Martins Segala presente, Júlio César Aparecido de Souza presente, Luiz Eduardo Penteado Borgo presente, Manuel Afonso Lozila presente, Marcelo Roberto Afonso presente, Marcos Antônio de Souza presente, Milton César de Souza Sardim presente, Sérgio Brum presente, o Biratã Castro Santos presente, Vanderlei Rodrigues Júnior presente. 17 vereadores presentes. Está reaberta a 12ª sessão extraordinária do dia 16 de setembro de 2022, às 16 horas e 36 minutos. Informo também que está presente, deveria ter falado antes, a prefeita municipal e os seus advogados, Dr. Jefferson e Dr. Pedro, com a palavra, vereador Manuel Afonso Lozila, que terá por até 15 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, prefeita aqui presente, seus advogados, também a população que se encontra aqui na galeria, toda a população que nos assiste e que nos ouve, que também está aqui presente à frente da Câmara Municipal, assim como toda a imprensa aqui presente, o nosso muito boa tarde. Gostaríamos, primeiramente, de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui vivos, com saúde, enfim, para um debate que é necessário e que nós, enquanto vereadores, temos que nos posicionar. Para isso que fomos eleitos, e é desta maneira que nós nos posicionaremos. E eu até fiz questão de transcrever o meu posicionamento para que pudesse ser o mais coeso e traduzir as melhores palavras possíveis no sentido de expressar aquilo que eu vivenciei enquanto presidente da Comissão Especial de Inquérito, de tudo aquilo que eu li, que eu ouvi e que, eventualmente, vamos trazer à população através de um posicionamento de, no máximo, 15 minutos. Senhor presidente, a missão que nos é imputada hoje, com toda certeza, é a mais árdua de todo o período que eu estou com o mandato, e talvez de toda a minha vida. Embora eu esteja acostumado, pela vida toda, a tomar decisões diárias em minha vida pessoal e profissional, confesso que julgar as atitudes de um ser humano de modo a validar ou não a representatividade que lhe foi dada pela democracia e pelo povo é uma nova experiência para mim, e buscarei fazer com muita sensatez, parcimônia, de modo que eu tente ser o mais justo e evite prejudicar quem quer que seja por uma decisão precipitada, injusta ou de busca pelo poder. Afinal, independentemente da vontade do homem ou da mulher, que erram a todo momento, de uma forma ou de outra, a justiça divina pode tardar, mas sempre aparece, e no momento adequado e certeiro. Desde a abertura da Comissão Especial de Inquérito, a qual eu presidi, eu sempre deixei claro que levaríamos para a população a realidade e a verdade dos fatos, e os devidos encaminhamentos de responsabilização seriam direcionados aos órgãos responsáveis e a quem de direito com bastante prudência, bom senso e parcimônia. Sempre foram 3 vertentes de análise que se mostravam como essenciais a serem apuradas. Valores dos imóveis. E até onde conseguimos identificar e apurar, foram avaliados com critérios técnicos pelos servidores da Secretaria de Obras. E não temos nenhum laudo ou avaliação técnico de mercado que contraria os critérios utilizados e valores apontados, considerando valores para menor. Pelo contrário, tem 3 laudos judiciais que consideram os valores dos imóveis para maior.
A comissão até solicitou a contratação, na época, de uma consultoria técnica ao presidente da casa, mas não foi possível por conta do prazo e preço e pelo fato de que outros órgãos, como o Ministério Público, Judiciário, possuem condições e aparatos técnicos de fechar esta avaliação e, pelo que tenho conhecimento na comissão processante, também não foi apresentado nenhum laudo técnico que ateste que os valores valem menos do que os valores efetivamente pagos com o dinheiro público. Por isso, até o momento, nenhum prejuízo ao erário público foi comprovadamente confirmado. Em relação aos procedimentos, para critérios exigidos para cumprimento da desapropriação, é fato que muitas negociações começaram como compra e venda e assim deveriam seguir. Muito embora a finalidade da compra e venda e da desapropriação calem na posse e propriedade do imóvel pela prefeitura. Mas no meio do caminho, e me parece que com receio de ser alcançada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, por não cumprir os mínimos dos 25% a serem gastos para a educação, fez com que a prefeita e seus gestores se utilizassem da desapropriação como ato discricionário do seu poder para tal concretização, o que, no final, não mudaria a finalidade, mas tão somente o procedimento e a forma. Sobre a utilidade pública dos imóveis, talvez eu tivesse me utilizado de critérios diferentes para tanto, mas a prefeita tem esta discricionariedade e deverá, ao longo do tempo, dar a devida destinação de utilidades a todos os imóveis adquiridos, inclusive fazer com que eles gerem as 810 vagas no ensino fundamental e 500 vagas do ensino infantil e 500 vagas no ensino fundamental que o governo alega que irão gerar ao longo dos anos, sob pena de responsabilização no momento adequado. Em relação ao relatório da Comissão Especial de Inquérito, concordei com o relator que as investigações sobre eventual crime ainda devam ser finalizadas na Polícia Civil, pois até o momento não conseguimos identificar nenhum roubo, apropriação indevida, corrupção ou vantagem ilícita. Também concordo que se continue apurando pelo Ministério Público, Estadual, Federal e Judiciário a configuração de ato de improbidade caracterizado por dolo específico com a finalidade ilícita, pois, até o momento, eu, particularmente, não encontrei subsídios nesse sentido, e é isso que exige a lei de improbidade para afastar a prefeita. No que diz respeito aos prejuízos ao erário público, com todo respeito a todas as opiniões contrárias, ainda não vejo esgotado esse registro e tese de dano ao erário, pois os imóveis com desapropriações finalizadas passam a pertencer à prefeitura e, assim, somam-se ao patrimônio da prefeitura. E até que os laudos e avaliações técnicas provem o contrário, os valores foram baseados em critérios técnicos de mercado. Alguns imóveis, dentre os quais, apontados pelo relator com laudo depreciativos, estes ainda se encontram sob demanda judicial, e se a perícia entender por valor diferente do que foi apurado pelos servidores da Secretaria de Obras, como já ocorreu, salvo engano, em 3 imóveis, certamente a prefeitura deverá pagar o valor que assim o judiciário determinar, sem que haja prejuízo ao erário público, até que se prove o contrato. Insta a ressaltar, ainda, no que diz respeito ao erário público, que, segundo informações que eu apurei, com a posse desses imóveis, a Prefeitura Municipal deixará de gastar R$ 91.347,95 mensais em aluguéis, ou seja, economizará R$ 1.096.175,45 no ano. Sobre as infrações político-administrativas previstas no Decreto-Lei 201/67, supostamente caracterizadas pela negligência e omissão, realmente direcionam para uma interpretação subjetiva e, como o próprio nome dita, política.
Sobre a negligência, os pareceres jurídicos são orientativos e não se vinculam à decisão da prefeita, que tem discricionariedade legal pela desapropriação, independentemente se outrem teria feito por compra e venda ou não, além da finalidade de posse e propriedade ter a mesma destinação. Sobre a omissão de laudos aparecidos no final da comissão especial de inquérito, estes deveriam ter sido juntados desde lá dos servidores de carreira, passando por diretores e secretários, mas não há nenhum direcionamento de corregedoria ou improbidade desses agentes, apenas da prefeita. E como poderia eu interpretar que uma pessoa como Clóvis, a professora Kobayashi, pudessem fazer isso mal intencionados pela história de vida que possuem junto à comunidade bauruense, sendo que nada há comprovado efetivamente neste sentido até o momento. Além do que, alguns imóveis ainda estão sendo discutidos no judiciário, e com certeza haverá uma perícia técnica para a definição dos valores apurados pela Secretaria de Obras e os valores efetivamente que a Prefeitura deve honrar. Particularmente, não estive com a prefeita nas eleições, mas ela venceu legitimamente nas urnas e nós seguiremos o trabalho no Legislativo, pois também fomos eleitos para tanto, e a harmonia, respeito, sensatez dos poderes devem prevalecer, transparecendo a verdade. Embora eu entenda que tenha ocorrido diversas falhas de procedimento no meio do caminho, não vi nenhum roubo, apropriação indevida, corrupção ou crime até o momento. Também não vi nenhuma improbidade dolosa, com vontade de cometer o ilícito conforme preceitua a Lei 14.230/2021, além de não ter a materialização concreta e técnica de prejuízo ao erário público, pelo menos até o momento. E, pelo contrário, são R$ 1.996.175,40 a serem economizados em aluguéis para os cofres públicos por ano. Assim, como estamos no julgamento político, e entendo que a vontade do povo foi de que a prefeita pudesse administrar a cidade, e a democracia permite, a cada 4 anos, que o povo reavalie o seu desejo. Entendo que ainda há questões a serem apuradas pela Polícia Civil, Ministério Público e Judiciário, e até o momento não tem configurado crime ou improbidade comprovada. Acredito nas boas intenções e na honestidade das pessoas, até que se prove o contrário. Entendo que uma cassação, neste momento, poderia causar muitos atrasos e prejuízos à cidade de Bauru, que está com um bom orçamento e tem tudo para evoluir. É isso que vai pautar o meu voto por tudo que foi apurado e produzido de provas até o momento. Muito obrigado, senhor presidente, por hora é só. Agradeço, vereador. Próximo vereador, vereador Marcelo Roberto Afonso, dispensa o uso da palavra. Próximo vereador, vereador Marcos Antônio de Souza, dispensa o uso da palavra. Próximo vereador, vereador Milton César de Souza Sardim, pede a palavra, terá regimentalmente por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, prefeita aqui presente com o seu pessoal do jurídico, ao pessoal da galeria presente nessa extraordinária, ao pessoal que está lá fora, como bem mencionou o Júlio, o pessoal que está em casa assistindo essa data que vai ficar marcada na nossa cidade, na história da nossa cidade, mas, espero eu, de uma maneira positiva, que a gente consiga aí dar andamento no que está sendo planejado por esse governo
Então, eu tenho algo a mencionar aqui e o farei a partir de agora. No dia 13/6/2022, por autoria do querido vereador, nobre vereador Eduardo Borgo, foi solicitado aqui a abertura de uma instalação da comissão processante. Nesse dia, nós tivemos uma votação de 11 dizendo não à processante e 5 foram a favor da processante. Nesse mesmo dia, no dia 13, esse processo foi retirado pelo vereador na oportunidade e foi arquivado. No dia 20/6, nós tivemos uma outra solicitação de instauração de uma comissão processante, através do processo 105/22. Isso foi na parte da manhã que a gente estava trabalhando esse caso. Quem solicitou foi o querido munícipe, com o qual eu tenho estima e consideração, o senhor Nelson Fio. Ele ele solicitou pela manhã. O vereador Manelo Zila, nessa oportunidade, estava ausente para voto, estava em compromisso, que foi mencionado aqui na oportunidade. E nesse dia, por 8 votos a não e 7 votos sim, esse processo 105/22, ele foi rejeitado em plenário e, consequentemente, arquivado. À tarde, se instaurou um outro processo do meu querido amigo Elias Brandão, sobre o número de 106/22. Portanto, no mesmo dia, no período da tarde, com a ausência ainda do vereador Manelo Zila e com a prerrogativa do vereador Marcos não votar, à tarde se instalou a comissão processante. Por 8 votos a favor da comissão e 7 votos negativos à comissão. O que eu quero dizer aqui? Precisou vir um cidadão de fora, no caso o seu Elias Brandão, para a gente aceitar o que nós negamos por 2 vezes, em períodos diferentes. Aí me chamou a atenção. Falei, ora, será que é uma questão meramente política? No meu pequeno entendimento, soou isso daí. E eu fiquei, assim, extremamente perdido aqui nesse plenário. Porque eu não me conformava. O vereador Borgo, com todas as prerrogativas e sabedoria plena do que tem, abriu mão da questão, retirou o projeto, nós votamos, não deu certo. Aí o Nelson Fio também, que é um cidadão, e todos aqui têm a prerrogativa de solicitar ou provocar qualquer tipo de situação aqui dentro dessa casa, rejeitamos pela manhã, e à tarde se instaurou. Enfim,
por isso que eu estou aqui hoje, e como bem mencionou o vereador Manelo Zilla, eu não vejo roubalheira aqui não, cara. Eu não consigo, por favor, não se manifeste. Eu não vejo roubalheira aqui. E vocês aí que estão se manifestando, que me prove ao contrário, se tiver capacidade. Não vejo, nunca pensei nessa questão de má conduta de pessoas da administração. Eu não tenho isso comigo. Não tenho isso comigo. Entrando em fatos, os convênios de 2022, prefeita, com o Fundo de Participação Social, em 2022, 37.350.000 reais em torno. Em 2023, no orçamento, 44 milhões. Esses são para dar, sabe o quê? Melhores condições para o desenvolvimento das atividades nas redes de proteção social básica e especial. Outra coisa que tem para se mencionar, no Diário Oficial, do dia 13/9 agora, foram licitados 3 lotes de recapeamento na nossa cidade. Coisa que antes, não se falando bem ou mal, era um pouco mais complicado, e hoje está acontecendo as coisas na nossa cidade. A gente está vendo as coisas acontecendo na nossa cidade. 74.900 metros quadrados de recap, com investimento de 7.600.000, oriundos do cofre do município. Alargamento da Afonso José Aiello, recuperação da Rodrigues Alves, a região norte recebendo recapes, que faz tempo que eu moro por lá, hein? Eu não estou vangloriando ninguém, não. É uma questão de execução. Avenida Pedro de Toledo. Enfim, outras e outras situações que a gente pode mencionar aqui do que está acontecendo efetivamente na nossa cidade. Esses imóveis, eu tenho certeza absoluta que daqui a pouquinho, depois do período eleitoral, porque o processo de licitação, gente, para a reforma de qualquer escola que já esteja pronta, é moroso. Às vezes, o fulano ganha o processo de licitação, aí ele impede por causa de uma vírgula que esteja errada no contrato, alguma coisa desse tipo, e aí vai retardando todo um processo, todo um acompanhamento, toda uma sequência do que, em tese, era para ser efetivamente dado início a um processo de execução. É moroso. Eu sempre costumo dizer, inclusive já disse até para a prefeita, seria bem mais fácil se chamasse, olha só, chama Ministério Público. Posso continuar? Chama Ministério... Obrigado, vereador. Chama o Ministério Público, o presidente dessa casa, todos os vereadores, jurídico da casa, da prefeitura, financeiro, tem que ter alguma coisa diferente, como está sendo feito agora na educação, mas eu falo para a Secretaria de Obras, falo para a Saúde, falo para tudo. Às vezes, um caminhão fica parado na Secretaria de Obras por vários meses por causa de uma peça licitada. E uma peça licitada, ela custa bem mais do que se fosse comprada mediante
a 3 orçamentos. É impossível que não dê para fazer uma situação dessa para melhorar o andamento de todas as pastas da administração. E detalhe, com preço mais em conta e com a anuência de todos os responsáveis, inclusive do Ministério Público, assinando aquela compra, naquele exato momento, com a mesma peça, a mesma marca, com valores que poderiam ser pagos a menos do que pode ser, que num processo de licitação, além da demora, pode ser um pouco mais caro. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, como todos aqui, eu sou pai, eu sou filho, sou irmão, eu tenho gente que gosta de mim, tem gente que me odeia, que bom, é a democracia. Mas é bom isso daí. Agora, eu não posso virar as costas para o que está acontecendo, de fato, na nossa cidade. E eu não vou tirar ninguém daqui, com o meu voto, para que isso não prossiga. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O próximo vereador a fazer uso da palavra, aqui na lista, se assim o desejar, é o vereador Sérgio Brum. Dispensa o uso da palavra. E o próximo vereador Ubiratã Cássio Sanches, pede a palavra e a terá, seguindo o decreto 201, por até 15 minutos. Obrigado. Boa tarde a todos. E a minha oração é que Deus abençoe a todos vocês. Eu ouvi bastante aqui hoje, ouvi muitos discursos de respeitar a vontade das pessoas, respeitar os votos das pessoas. E é isso que a gente pretende fazer. É isso que nós queremos fazer. Eu também tenho as minhas considerações. De pastor, eu passei a ser demônio agora também. Houve um tempo que era demônio, passou a ser pastor. Então é sempre assim. Cada um ouve e escuta aquilo que quer, aquilo que lhe conforta, aquilo que lhe faz bem. Quando eu fui eleito, tanto quanto a senhora, prefeita, e a senhora teve meu voto, teve o voto da minha família, a senhora teve voto de muita gente que a senhora sequer imagina. Só que a aprovação, ela não é uma assinatura de um cheque em branco. A aprovação é um voto de confiança. Então, considerando o fato, e eu preciso ler, senão os 15 minutos vão ser pouco para mim, considerando o fato de que somos eleitos pelo povo e defendemos os interesses públicos, jamais eu poderia olhar para outra direção que não fosse a da legalidade, da legitimidade, da moralidade, da transparência. Jamais. Serei cobrado a vida toda pelos atos que farei, pelas decisões que tomarei durante esse mandato. Toda semana eu sou apresentado a decisões sérias, complexas, importantes, que impactarão pouco, muito ou para sempre a vida de milhares e milhares de bauruenses. O certo sempre será o certo, independente dos meus benefícios ou não. O errado sempre será o meu limite prudencial. Se nunca fizeram antes, tenho a maior oportunidade da minha vida em começar a fazer o certo, fazer com excelência e fazer com dignidade. Busco me aperfeiçoar e melhorar a cada nova semana, a cada novo projeto, cada nova demanda que me são apresentados todos os dias. Neste exato momento, eu e a minha assessoria estamos tentando
resolver problemas de pessoas que estão doentes, pessoas que não podem trabalhar porque as suas filhas não têm creche. Nesse exato momento, você pode pegar o meu WhatsApp, eu tenho irmãos me demonizando e tenho ímpios me parabenizando. Parabenizando por quê? Demonizando por quê? Porque eu tenho opinião? Porque vejo as coisas da maneira que vejo, baseado nas provas que me são entregues, baseado naquilo que tenho como juízo de valor. Nunca foi pessoal, nunca será pessoal. Porque se for pessoal, nós não merecemos nem estar discutindo isso aqui. Sinto a dor dos desempregados, sinto a dor dos doentes que sem recursos e que apodrecem nas filas dos aparelhos da saúde, de uma forma geral. Sinto o drama daqueles que, por esperança falsa, investem suas economias em um pedaço de terra que mal sabem eles jamais terão a posse. Tudo isso me faz um peixe fora d'água, pois quando me revolto e me indigno com isso, pessoas me dizem: vamos, agora é a hora de você surfar. Agora é a hora de você politicar. Politicar? Ah, então quer dizer que, então, toda essa gente que sofre é só um degrau para o meu sucesso ou para a minha carreira? É isso? Jamais, gente. Acho que terei pouco tempo na vida pública e isso declaro sempre. Pois as perguntas, a mim, elas sempre se repetem. Quanto é? O que é que eu ganho com isso? Onde que eu entro nessa parada? E isso, confesso para você, me deixa com o estômago embrulhado. Como que se gasta uma pequena fortuna para resolver um problema e não se resolve? Essa pergunta eu passo para você. Como que a minha falta de empatia me permite utilizar das carências para que eu seja elevado a um patamar de adoração cega aos que me veem apenas por fora, mas que de fato não têm a menor ideia do que sou e nem do que quero ser de fato? Havia um rei chamado Acabe, que sempre fez o que era mal aos olhos de Deus. Não é o caso aqui. Sempre foi altivo, sempre foi arrogante, superestimado e poderoso. Seus caminhos apontavam apenas para o seu ego. Certa vez, ao conversar com o rei vizinho, ambos intentaram retomar uma força, ou a força, um território de um inimigo próximo. E o rei lhe disse: não seria melhor consultar a Deus? E Acabe era muito obstinado, então ele não era louco, ele era obstinado. Porque quem desprezaria o conselho de Deus e sair para a guerra? Logo ele chama cerca de 400 profetas que o aconselharam de forma unânime, dizendo: vai, rei, você vai ser vitorioso, vai, rei. E o rei vizinho, com aquela unanimidade, ficou preocupado, coronel, e disse: será que nós não temos uma segunda opinião? Será que nós não podemos ouvir outra pessoa? Pois é, incomodado com isso, ele quis ouvir outra opinião, pois aquela voz uníssona dos profetas não cheirava muito bem, e o deixava meio inseguro. Confrontado sobre se não havia na cidade outro homem que pudesse falar a eles sobre os desígnios de Deus, o rei Acabe então diz: sim, tem um aí, mas esse cara não fala nada bom de mim. Ele sempre fala que não dá, que não pode, que eu vou me lascar.
Então, contrariando um pouco aquilo, ele manda chamar esse profeta do contra. E o profeta do contra é avisado. Fale bem do rei, senão você já sabe. 400 estão falando bem. Você vai ser o único a falar mal, então fale bem. E o profeta então vai à frente dos dois reis e diz: se o senhor sair para a guerra, o senhor será vitorioso. O próprio rei Acabe olha para ele e diz assim: mentiroso, mentiroso. Quantas vezes eu vou te dizer, fala o que Deus colocou no seu coração. E o profeta olha para ele, o profeta do contra, e diz para ele assim: rei, se o senhor sair à guerra e voltar vivo, eu não falo pela boca de Deus. Resultado, estou falando em metáfora, porque estou aqui no meio de pessoas que professam talvez a mesma fé que eu. O resultado é que o rei Acabe e o seu rei vizinho saíram com as calças na mão. Acabe morre e o rei que o acompanha é envergonhado. Por que é que o senhor está dizendo isso, pastor? O que ele não sabia era que todos os profetas estavam comprados, cheios de espírito de engano, e falavam apenas o que eles queriam ouvir, seja certo ou seja errado. Tentado a falar sob a ameaça, o profeta do contra vai contra aquilo que o rei espera ouvir. E acaba ele preso, mas é solto assim que Acabe não volta da guerra. Tudo se cumpre e os reis perdem suas batalhas. Ambos são derrotados. Estou dizendo isso porque muitas vezes somos alertados por Deus para que possamos mudar nossa visão sobre determinados assuntos. Entretanto, vários conselhos comprados podem distorcer nossos desígnios, pois falarão o que queremos ouvir, ou o que queremos de fato fazer. Então damos ouvidos aos bajuladores, aos coniventes e aos atores que nos impulsionam para o abismo do nosso próprio ego. Eu luto contra isso todos os dias, há muito tempo, e sei que um dia, ao fazer o que de fato Deus quer de mim, a paz vai inundar o meu coração e eu vou ser bênção para muita gente e para todos aqueles que cruzarem o meu caminho, para esta ou para a próxima geração. Decidir certo, para nós cristãos, nunca deveria ser um fardo, nunca deveria ser motivo de preocupação. Decidir o certo é sim o nosso propósito, pois certo sempre será certo, e o errado sempre será errado, na Câmara, na Prefeitura, na igreja, na chuva, na rua ou na fazenda ou numa casinha de sapé. Sempre será. Gastar 34 milhões de reais, e sinto muito, prefeita, tudo isso que eu já falei aos meus colegas, a senhora já ouviu da minha boca, e todos aqui que me conhecem, quem votou em mim e quem não votou em mim, sabe que foi um erro. Foi um erro. Erro cometemos por incompetência, inexperiência ou imperícia. Porque se fosse dolo ou dolo, com certeza já teríamos saído daqui de uma outra maneira que não entrando pelas nossas próprias pernas neste lugar. Não resolver problemas comprando com esta fortuna alguns imóveis, nós temos problema. Vamos ter que recuperar os prédios, gastando o dinheiro que era para economizar do aluguel. Na minha ótica, e vocês me perdoem, isso é erro. E ninguém está chamando ninguém de bandido aqui.
É um julgamento político, administrativo, porque você não contrata alguém para gerenciar os seus recursos, estando com a sua casa caindo, e compra uma outra casa caindo. Você não faz a festa de aniversário da sua filha quando você não tem comida dentro de casa. Você não pede desculpas ao seu dentista quando ele vai fazer uma obturação e arranca seus 2 molares. Isso é erro. É erro. E quando a gente é profeta do contra, é porque nós não amamos, porque não queremos, porque desejamos o lugar, ou porque somos egoístas, uma pinóia, uma ova. Nós queremos um lugar melhor para viver. Eu espero que a senhora seja a melhor prefeita de Bauru. Eu espero que vocês sejam os melhores vereadores de Bauru. Espero que Bauru seja impactada positivamente pelas decisões que nós vamos tomar aqui. É esse a minha esperança. É esse o meu desejo. Hoje mesmo, quero terminar aqui, quero citar, minha família morava 30 segundos. nas Nações Unidas. E quando as Nações Unidas passou, desapropriou metade do terreno lá, Coronel Meira. Nesse exato momento tem uma família cuja casa está caindo por conta das chuvas, que precisa da desapropriação urgente, porque eles não têm mais onde morar. Mas isso não acontece com a mesma rapidez. Deus abençoe vocês. Próximo vereador, e o último aqui da lista, é o vereador Vanderlei Rodrigues Júnior. Ele, a palavra terá, seguindo o decreto 201, por até 15 minutos. Senhores vereadores, vereadora, a todos, senhora prefeita, advogados, todos que nos acompanham aqui na tribuna, na sua residência, uma boa tarde. Falar um pouco a respeito daquilo que nós vivenciamos diante desse processo. Passamos um momento pós-pandêmico que nunca antes vivemos. Pegamos uma cidade com vários problemas, com várias situações que nunca antes havia passado. Estamos requerendo de uma prefeita a solução de todos os problemas que muitos não fizeram. Hoje, senhora prefeita, completa 8 meses de liderança de todos esses anos, dos 2 anos que a senhora está à frente da prefeitura. Diariamente conversamos, passo na prefeitura, muitas vezes de forma desencontrada, sem agendamento, e nunca vi um ato ilícito da parte da senhora. Falei para vereadores aqui dentro da Câmara Municipal que quando começou todo esse processo da CP, de SEI, disseram que existia malas, piques, existiam tudo, cheque. Eu falei, se tiver, eu renuncio à liderança e vou na Polícia Civil. Cadê? Quando começou tudo isso, não existia decreto, não existia nada. A prerrogativa que falaram é o quê? Desapropriou, corrupção, tem isso, vai aparecer daqui 2 dias, 3 dias, cadê? E agora mudou o discurso. Mudou o discurso.
várias pessoas articularam e tentaram de todas as maneiras mudar voto de vereador. É legítimo, é o processo? É. Inclusive, o ex-prefeito. Se a senhora, uma parte da senhora está aqui hoje, senhora prefeita, foi porque se muitos tivessem feito e deixado projetos, deixado muitas coisas encaminhadas, o dinheiro poderia ter feito a licitação. Com esse dinheiro que foi desapropriado e foi investido, poderia ter feito outras coisas. Mas foi tudo promessa. Se o ex-prefeito tivesse trabalhado igual trabalhou para caçar a senhora, a cidade estaria melhor. Mas a senhora é uma pessoa diferente. Se fosse outro, ele não saía de outros órgãos respondendo aquilo que ele assinou. Se a senhora viesse e desse publicidade de muitas coisas que ele deixou para trás. Mas vamos avançar. Falar das desapropriações, não tem dificuldades. Mas a senhora tem que resolver aquilo que não foi feito. Vai na primeira quadra da Rodrigues Alves e vê um prédio desapropriado, um prédio tombado. Está servindo de fumódromo. Desapropriou, sabe para quê? Para as crianças? Não. Para os usuários de droga. Está lá. Hotel tombado, desapropriado. Mas para isso foi perfeito. Alguns metros do posto de combustível. Não pode nem ir para a escola. Mas passou desapercebido. A estação ferroviária, estivemos em Campinas. Sabe o que nós ouvimos? O caixa acho que estava cheio, né? Porque todas as cidades ganharam. Bauru comprou. Dinheiro bem investido. Dinheiro bem investido. Vamos lá. Nobre vereador Guilherme Berriel. Respeito o senhor, mas não tenho como concordar com aquilo que foi colocado no relatório. É injusto cobrar de uma pessoa resolver todos os problemas de uma cidade, quando 6 meses de mandato, ela começa a andar por aí, e ela vê que o que tudo foi falado até hoje, foi maquiagem. Hoje nós estamos sim, abrindo a ferida, e muitos lá na frente, vão ver que aquilo que nós estamos fazendo diariamente, vai ter resultado. Nós abrimos a ferida. Eu falo sempre que eu não sei quantos meses eu fico, quantos meses eu vou ficar, ou quantos anos na liderança do governo. Mas uma coisa que eu não vou fazer é ser injusto. O senhor vereador Guilherme Berriel, com toda liberdade que eu tenho, o senhor foi suplente aqui na Câmara Municipal 17 dias no ano de 2019. Seria injusto se eu falar para o senhor que o senhor teria que ter resolvido todos os problemas da cidade. Em 17 dias não dá tempo de esquentar a cadeira. O vereador Locadora ficou 15 dias. É injusto pegar todos os problemas da cidade e jogar numa pessoa. Injusto. É injusto hoje querer caçar uma prefeita por achismo ou por opinião diferente de gestão. É injusto pegar todos os problemas de uma cidade e jogar numa prefeita e querer que ela resolva. Omissão é a Imei Vera Lúcia Curiçave, que pombos, cupins corroeram a escola e não fizeram nada. Nada. Isso é omissão. As crianças estavam na escola, foram tiradas da escola, levadas para o centro comunitário. Os cupins e as pombas saíram do centro, da escola, foram para o centro comunitário. Tiraram do centro comunitário e levaram para outra escola. Isso é omissão. Isso sim é omissão.
Isso sim, a e-mail do Fortunato, a construção do Fortunato e também lá do Tangarás, deixaram as escolas de qualquer maneira. 2018. Vamos lá. Fortunato, 2018. Fizeram uma licitação aonde as duas empresas que ganharam, inclusive eu denunciei isso nos primeiros meses que eu estava aqui, como vereador que eu estou, nas primeiras semanas, fizeram uma licitação aonde o mesmo dono de uma empresa, a filha é a dona da outra empresa, as empresas abandonaram a cidade de Bauru, eu fui cobrado pela empresa, fui ameaçado que seria interpelado. Licitação feita de qualquer maneira. 2018. Responsabilidade da prefeita. Vereador Júnior, eu vou conceder alguns segundos. A manifestação silenciosa é permitida, tanto é que tem faixa lá no fundo. Manifestação silenciosa é permitida, tanto é que tem faixa lá no fundo, para quem ainda não entendeu. Aqueles que estão cobrando... Não, sem palmas, por favor. O que eu peço é que, por favor, que utilize ali a escadaria, sente na escadaria e mostre a faixa para não ficar na frente das pessoas que estão assistindo. Seguimos, o senhor tem 1 minuto a mais, vereador Júnior. Obrigado, senhor presidente. 2018 é responsabilidade da prefeita? Quem era o prefeito em 2018? Vamos lá, bairro Pitagarmes, vereador Beto. O senhor sabe o lixo que ficou aquele local, aquele espaço? 2003, a escola teve que ser demolida. Aí colocaram uma placa bem bonita lá, né? Que ia ser um complexo das Américas. Não tinha projeto, só tinha uma foto, que de certa forma, não sei se pegaram do Google, de onde foi. Só no sismo, só ficava anunciando. Mas bem, tem pessoas que gostam de viver desta maneira. Quando começou essa discussão, Dr. Jefferson, nós fizemos uma reunião na Secretaria de Educação para tentar achar os problemas, saber o que de fato aconteceu. Muitas coisas foram esclarecidas. Tem uma pessoa que eu tenho um grande respeito aqui na casa, que o senhor chama Dr. Segala. Eu falei assim, Dr. Segala, eu preciso que o senhor me dê uma orientação. O que o senhor vê de tudo isso? O senhor vê alguma coisa? Eu nem conhecia essa palavra, ato discricionário do Poder Executivo, Júnior. E se tem alguma coisa de errado, Júnior, que se seja nos laudos, a Câmara Municipal que prove que os laudos estão superfaturados, a Câmara Municipal que prove que houve superfaturamento e que o rapaz que fez os laudos, que teria que ser cobrado disso. Porque o senhor que fez os laudos, se eu não me falha a memória, o senhor Wilson, explicou de forma técnica como que é feito um laudo. Poderia talvez errar, vereador Bira. Poderia. Mas ele se comprometeu, foi lá e explicou. Não foi nenhum parente da prefeita que fez o laudo. Não foi nenhum parente de vereador que fez o laudo. Quem fez um laudo foi servidor de carreira, que tem fé pública. Mas durante o processo, não conseguiu achar a mala de dinheiro. Não conseguiu achar o Pix na conta da igreja. Não conseguiu achar o cheque. Vamos mudar a narrativa. Vamos mudar a narrativa. Precisamos. Por quê? Precisamos caçar a prefeita. Mas eu venho falando aqui. Não estive com a senhora no momento da eleição. Conheci a senhora um dia da eleição. Fui um dos mais críticos da Câmara Municipal nos primeiros meses de mandato. Porque eu acredito que nós temos que cobrar. Mas não adianta cobrar se não apontar soluções. Eu deixei a minha vida um pouco de lado para tentar ver o que eu poderia fazer para ajudar. Critico, cobro muitas vezes.
Sento nas reuniões com secretários e falo aquilo que eu penso. Não tenho rabo preso e não tenho dificuldade de falar na cara aquilo que precisa ser falado. Ninguém faz um governo perfeito, mas nós estamos aqui para tentar fazer a diferença, para unir forças para uma cidade melhor que, após pandemia, precisa de muitas pessoas unindo forças para o melhor. Empresários olham para a nossa cidade e veem a nossa cidade com atrativos. Como nunca antes, empresas estão investindo na nossa cidade. Mas diante de um cenário desse, de instabilidade política, que é criado por políticos, querem caçar a prefeita? Saia candidato a prefeito. Falta 747 dias, 17 horas, 1 minuto e 64 segundos, coloque o nome e disputa a eleição. Não usa de subterfúgio para tentar tirar uma pessoa eleita pelo povo. Saia candidato, tenha coragem de colocar o nome na urna. Não estou preocupado se eu vou sair candidato ou não na próxima. Não estou nem aí para aqueles que querem ficar criticando. Eu tenho que dar conta para aquelas pessoas que pensam na cidade e que querem que a cidade avança. Vamos lá. O Poder Judiciário deixou bem claro que se as desapropriações tivessem ocorrido para cumprir os 25% de meta, já estaria cumprido os requisitos de interesse público. Temos que parar de achismo. Temos de parar de achismo. Foi colocado aqui que os procuradores, de alguma maneira, disseram que não poderia, que isso e que aquilo. Vamos lá. Ainda tentou-se alegar que a Procuradoria Jurídica do município orientou a não realizar as desapropriações. Isso também não é verdade. Os procuradores orientaram a instruir o processo para dar maior segurança jurídica e facilidade no registro dos imóveis desapropriados no município. Maurício Porto falou várias vezes aqui, tentaram de várias vezes que o doutor Maurício Porto falasse aquilo que ele não falou. Vamos lá. Eles orientaram que fossem elaborados certidões de medida de confrontação dos imóveis, documentos exigindo que registro dos imóveis é preciso descrever a área e os confrontantes no momento do registro, mas isso nunca impediu a desapropriação. Vamos lá. Orientaram que fosse elaborado certidão de ocupação de solo, sabe para quê? Para não acontecer o que aconteceu aí na Rodrigues Alves. Sabe o que aconteceu na Rodrigues Alves? Desapropriou sem uso e ocupação de solo, aonde não poderia colocar escola. Portanto, senhores vereadores, eu não voto pela cassação 30 segundos. da prefeita, porque o que eu vi foi muito achismo. O que eu muito vi foi opiniões diferentes daquilo que eu faria, faço. É um ato discricionário do Poder Executivo. Se ela fez errado e a população vai cobrar ela, será nas urnas. Conforme o regimento interno desta Casa de Leis e o decreto de lei número 201/77, encerrado o uso da palavra pelos vereadores, o presidente convidará o agente político, sujeito do processo ou seu advogado constituído, para apresentação da defesa, pelo prazo máximo de 2 horas, podendo esse período ser utilizado por ambos ou por apenas um deles, sem apartes. Ok? Então, conforme determina o decreto-lei número 201/67, poderá ser utilizado por ambos, ok? Sem apartes. Ou seja, o tempo de 2 horas será dividido entre a prefeita e os advogados que assim decidirem fazer o uso da palavra. O tempo nem depende se é 1 hora para um, 1 hora para o outro, se é... Pois não, vereador. Pela ordem, presidente, pode dar um intervalo de 10 minutos? Vereador, eu estou preocupado
que a partir do momento que a gente inicia a votação, nós não podemos suspender mais. Eu tô Me falando isso ajuda a não é nem fazer só por nós, eu tô Tá, falando não. pela defesa, que agora ficar 2 horas Presidente, seguidas. da parte da defesa não há objeção ao deferimento. Eu só peço, me ajuda a calcular aqui. Às 20 horas inicia o horário eleitoral que tem que ser transmitido. 20 e 30. Ótimo. Então nós temos 3 horas, 2 horas para as alegações e 1 hora para a votação. Eu acredito que está deferido, temos 10 minutos, retornaremos às 17 horas e 46 minutos. Está suspensa a sessão às 16h36.